Na aula de hoje, nós vamos falar sobre pirâmide regular. Então, primeiramente, nós vamos definir o que é uma pirâmide. Dados um plano alfa e uma região poligonal S em alfa e um ponto P, tal que esse ponto P não pode pertencer ao plano alfa. Podemos tomar segmentos de reta com extremidades em P e em S. Então, extremidades nesse ponto P e na região poligonal S. A pirâmide é o poliedro convexo obtido pela reunião de todos os segmentos de reta com extremos em P e na região S. Então, essa definição aqui de pirâmide, a gente pode pensar nessa seguinte situação. Ó. Dado um plano alfa, quando eu escolho uma região poligonal dentro desse plano alfa. Então, no meu caso, que eu escolhi uma região, um polígono de 5 lados, um pentágono. Isso daqui é a nossa região S. E dado um ponto P fora desse plano. Então, um ponto P que não pertence a esse plano. É a definição aqui. Quando eu tomo todos os segmentos de retas com extremos em P e nessa figura aqui, eu obtenho a minha pirâmide. Tá? Então, algumas aqui, depois a gente vai definir melhor esses nomes aqui, mas todos esses segmentos de reta aqui, a reunião de todos esses segmentos de reta que unem o ponto P a esse polígono aqui da base, é o que a gente vai considerar como pirâmide. O polígono da base define o nome da pirâmide, ou seja, nessa figura aqui, nós dizemos que nós temos uma pirâmide pentagonal. Por quê? Porque a base da minha pirâmide é um pentágono, é um polígono com 5 lados. E aqui estão escritos alguns elementos dessa pirâmide. Ó. A base, esse segmento aqui é a aresta da base, este segmento que une o vértice até o vértice da base do polígono é a aresta lateral. Essas regiões triangulares aqui são as faces laterais. E a altura é a distância entre o vértice e o plano que contém a base da pirâmide. Então, sempre que a gente precisar encontrar a área lateral, a gente vai denotar aqui por AL, é a soma das áreas das faces laterais. Então, eu vou precisar encontrar todas as áreas laterais para fazer a soma. A área total é a soma da área lateral com a área da base, AB. Então, a área total, AT, é igual à área lateral mais a área da base. Diferente do prisma, né, que tinha duas bases, aqui nós temos uma única base. E o volume, que a gente vai representar aqui por V, ele é definido como 1/3 do produto da área da base pela altura. Ou seja, volume é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, isso daqui é importante, diferente do prisma, que o volume era a área da base vezes a altura. Na pirâmide, é 1/3 da área da base vezes a altura. Aí, uma pirâmide regular, que é o principal objetivo do nosso estudo hoje, que a maioria dos exercícios se referem à pirâmide regular. É toda pirâmide cuja base é um polígono regular. Então, para ser uma pirâmide regular, primeira coisa, a base tem que ser um polígono regular. Um triângulo equilátero, um quadrado, um hexágono regular e assim por diante. E quando for, além disso, a projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano que contém a base coincide com o centro desse polígono. Como consequência, todas as suas faces laterais são triângulos isósceles, congruentes entre si. Então, aqui nós temos dois exemplos de pirâmides regulares. Então, vejam que quando eu tenho uma pirâmide regular, conforme o descrito aqui, a base aqui seria um triângulo equilátero. E quando eu pego a projeção aqui do vértice no plano, essa projeção aqui, ela fica no centro do polígono. Aqui nesse quadrado, mesma coisa, uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide regular de base quadrada. Quando a gente faz a projeção aqui, esse ponto aqui vai ser exatamente o centro do quadrado. E isso vai valer para qualquer polígono que seja a base dessa pirâmide.
Agora, nós vamos ver alguns elementos importantes de uma pirâmide regular. Então, nós vamos tomar como exemplo essa pirâmide aqui de base quadrada. O primeiro elemento é o chamado vértice da pirâmide. Então, como eu já até falei antes, o vértice é esse ponto aqui que não pertence, né, ao plano da base. Então, o vértice da minha pirâmide aqui, nesse meu desenho, a gente vai representar pela letra V. Esses segmentos aqui, AB, BC, CD e AD, é o que a gente vai chamar de arestas da base. Então, como a base aqui é um quadrado, tem 4 lados, todos iguais. AB é igual a BC, que é igual a CD, e igual a AD, que aqui a gente está representando por esse AL, aresta da base. Então, é importante entender cada um desses elementos para poder resolver as questões de acordo com o que é solicitado. Outro é as arestas laterais. Então, isso daqui é diferente. Quando a gente fala aresta da base, são as arestas que formam o polígono da base. Arestas laterais são esses segmentos aqui, que unem o vértice ao vértice do polígono. Então, as minhas arestas laterais aqui seriam os segmentos VA, VB, VC e VD, que aqui a gente está denotando por esse AI, tá? Mas não tem necessidade, pode só deixar assim, VA, VB, VC e VD. É importante você entender o que representa uma aresta lateral. E a altura da minha pirâmide aqui é o segmento VO, que é a projeção do vértice no plano. Então, VO, que a gente está denotando aqui por esse Hzinho. E os outros dois elementos que nós temos são o apótema da pirâmide. Então, o que é o apótema da pirâmide? É o segmento que une o vértice até o centro, o ponto médio aqui do lado. Vale, na verdade, para qualquer lado, né? Visto que o polígono aqui é um polígono regular. Então, esse segmento aqui, VM, é o que a gente vai chamar de apótema da pirâmide. Então, é o segmento que une o vértice até o ponto médio do lado da pirâmide. E nós temos o apótema da base. O apótema da base é o segmento que une o centro do polígono até esse ponto médio aqui. Então, no meu caso aqui é o segmento OM, o apótema da base. E uma relação extremamente importante quando a gente trabalha com pirâmide, que relaciona esses três últimos elementos, altura, apótema da base e apótema da pirâmide, é o nosso famoso teorema de Pitágoras. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, sempre que a gente tem uma pirâmide regular, a gente consegue formar aqui um triângulo retângulo. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente consegue ou encontrar o apótema da pirâmide quando a gente conhece o apótema da base e a altura, ou encontrar a altura conhecendo o apótema da pirâmide, o apótema da base e assim por diante. Então, são alguns elementos importantes aqui da nossa pirâmide regular. E aí, conhecendo esses elementos, a gente consegue determinar área e volume de pirâmide regular. Olha só, vou pegar o mesmo modelo de pirâmide lá. Nós temos o seguinte, ó. Em uma pirâmide regular, cuja base tem N lados. Então, aqui eu fiz esse desenho, que é uma pirâmide cuja base tem 4 lados, mas isso vale para qualquer quantidade de lados. De medida L cada um, então considerando que o lado aqui da base seja L, e sendo AB a área da base, então essa área da base depende aqui, né, do seu polígono da base. Para cada polígono é uma maneira diferente de calcular essa área da base. Então, se for um triângulo, você pode usar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se for quadrado, lado vezes lado, e assim por diante. Então, isso aqui, a área da base vai depender do polígono da base. A área de uma face lateral, que aqui a gente está representando por AF, da definição que nós trabalhamos antes, todas as faces laterais aqui são triângulos isósceles, sempre. Por quê? Porque esses segmentos aqui, no meu caso aqui, por exemplo, VB e VC, são iguais. Então, eu tenho um triângulo isósceles. Então, um triângulo isósceles de altura VM.
que é o meu apótema da pirâmide. Então, o que eu vou fazer para encontrar a área de uma face lateral? O lado, a aresta da base, vezes o apótema da pirâmide, dividido por 2. Então, considerando que o lado aqui da base mede L, L vezes o apótema da pirâmide dividido por 2, que seria a ideia de calcular a área de um triângulo aqui. A área lateral. No meu exemplo aqui, eu teria 4 faces laterais com essa área aqui. Se eu tiver um polígono com 6 faces laterais, 8 faces laterais, ou no meu caso aqui, n lados, o número de a minha área lateral vai ser n vezes o valor que eu encontrei aqui. N vezes a área de cada face lateral. A área total é a soma da área da base mais essa área lateral. E o volume, como nós já falamos antes, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, com essa definição, agora a gente vai trabalhar com alguns exemplos. Olha só. Considere uma pirâmide quadrangular regular. Então, aqui já está falando o modelo da minha pirâmide. Quadrangular, então a base é um quadrado, e regular. O centro, a projeção do vértice está no centro do quadrado. De altura 8 e cuja aresta da base mede 12. Então, eu vou pegar o mesmo modelinho ali de pirâmide. Ó. Pirâmide regular, as informações, altura 8, aresta da base 12. Então, são as duas informações que eu tenho. Primeira pergunta. E, por consequência, se aqui mede 12, esse segmento aqui mede 6. Né? Sempre que for um quadrado, é a metade. Então, primeira pergunta. Determine a medida de um apótema da pirâmide. Então, eu estou interessado em saber essa medida aqui, a medida do apótema da pirâmide. O que eu vou aplicar? Teorema de Pitágoras. Apótema ao quadrado é igual o apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Trocando aqui por 6 e por 8, apótema ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ou seja, 36 mais 64, que dá 100, e aí raiz quadrada de 100 igual a 10. Então, esse apótema aqui da pirâmide mede 10 centímetros. Próximo item. Pensando ainda nessa pirâmide aqui. Se pedir a medida de uma aresta lateral. Então, veja, a aresta lateral é esse segmento aqui. Por exemplo, o meu segmento VB. Na verdade, eu posso calcular qualquer um dos 4, né? VA, VB, VC ou VD. Eu vou calcular aqui, ó, o VB. Todos eles têm o mesmo tamanho. Note que a gente pode aplicar novamente o Teorema de Pitágoras nesse triângulo VMB. Por quê? Esse triângulo VMB, ele também é retângulo, onde o VM é a hipotenusa, o VM é o meu apótema da pirâmide e o BM é a metade da aresta aqui da base. Ou seja, aqui mede 6, aqui o VM é o 10 que eu acabei de encontrar e o VB é o que eu quero descobrir. Então, VB ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo VMB, é igual a 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36. Somando, 136. Portanto, VB é a raiz quadrada de 136. Então, uma outra coisa que pode ser pedido. Ou, determine a área da base. Esse é um caso mais simples, né? Como a base é um quadrado, de lado 12, a área 12 vezes 12. Ou seja, 144 centímetros quadrados. Próximo exemplo, considerando ainda a mesma pirâmide, né? A área de uma face. Então, sempre que for uma face, a gente está falando aqui em face lateral, né? Então, aqui a gente já sabe que mede 12, que é a aresta da base, e o apótema que a gente encontrou no item A mede 10. Então, como aqui nós temos um triângulo, a área do triângulo, 12 vezes 10 dividido por 2. 120 dividido por 2, 60 centímetros quadrados. Se for pedido a área lateral, quando apenas fala área lateral, eu quero a área total aqui, né? A área das 4 faces laterais nesse meu caso, já que a pirâmide tem a base quadrada. Então, a área lateral vai ser 4 vezes a área de uma face, ou seja, 4 vezes 60,
240. Ou a área total. Como a gente já sabe também, a área total é a área da base mais a área lateral. A área da base nós já encontramos, 144. A área lateral, 240. Somando as duas, 384. E por último, o volume. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é 144, a altura 12. Então, 1/3 vezes 144 vezes 8. 144 vezes 8 dá 1.152, dividido por 3, 384 centímetros cúbicos. Aqui deu os mesmos valores, mas por coincidência, tá? Mas aqui é a área total, centímetros quadrados, e aqui é volume, centímetros cúbicos. E outro exemplo, um último exemplo. Determine o volume de uma pirâmide regular de base triangular, cuja altura mede 10 centímetros e a aresta da base mede 6. Então, aqui a gente já sabe o que eu quero. Eu quero volume. Volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A altura, 10. Só que a base é um triângulo. E como é uma pirâmide regular, a base é um triângulo equilátero, de lado 6. Então, pensando num triângulo equilátero de lado 6, como que a gente pode calcular a área de um triângulo equilátero? Usando a seguinte relação. A área de triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como aqui mede 6, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36, raiz de 3 sobre 4. 36 dividido por 4, 9 raiz de 3. Esse 9 raiz de 3 é apenas a área da base. Como o volume é 1/3 da área da base vezes a altura, vai ficar 1/3 de 9 raiz de 3 vezes a altura, que eu já sabia que era 10. Então, 10 vezes 9, 90, raiz de 3 sobre 3. 90 dividido por 3, 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Bons estudos a todos.